6, do verso 12 até o verso 42. É longo, mas é muito lindo esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha uma tribuna de bronze de 5 côvados, tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, e disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andastes. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires para a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houverem chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve
Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orando, voltando para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolhestes e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim do que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que estarmos com os irmãos, Senhor, para aprender um pouco da sua palavra. Obrigada, Senhor, por este momento. E, Senhor, usa-me, Senhor, e que as palavras que saírem da minha boca, somente aquelas que vêm do seu coração,
É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Eu coloquei para nossa meditação esta tarde um tema ouvindo a voz de Deus. Vocês ouviram a leitura, é uma oração. Essa oração é de Salomão. Que oração preciosa é essa? Não sei se vocês entenderam bem, mas quando a gente fala em Salomão, a gente lembra do seu pai Davi. E por que que Salomão está fazendo esta oração? Davi, o rei Davi, é aquele que foi escolhido muito jovenzinho e que enfrentou muitas dificuldades, perseguição do rei Saul, porque Davi já tinha sido ungido rei, e quando ele já estava quase no final de sua vida, ele falou com Deus: puxa, eu tenho essa casa, mas a Arca da Aliança, não sei se vocês se lembram, a Arca da Aliança é aquela que Moisés recebeu as tábuas da lei, as 2 tábuas, onde estão os mandamentos da lei de Deus. Aquelas 2 tábuas foram colocadas na Arca da Aliança. E esta Arca da Aliança é onde o povo caminhava, ela ia junto e era colocada numa tenda. Então Davi, eu estou aqui, a arca já está ali na tenda, mas não é possível estar no melhor e a arca ali. Eu preciso construir um lugar, um templo, para que esta arca seja colocada no lugar e que a glória do Senhor encha o templo. Mas o Senhor falou: Davi, você está sonhando, porque você não pode edificar uma casa, um templo, aonde será colocado a Arca da Aliança, porque a sua vida foi muito agitada, foi muito de guerras, então você não vai construir. Davi deve ter ficado frustrado, porque se fôssemos nós, estaríamos frustrados, não é mesmo? Ai, Deus não quer que eu faça, não é? Nós faríamos isso, mas Davi aceitou. E o Senhor Deus falou: Davi, é seu filho que vai fazer. E Davi preparou o projeto. E que projeto? Quando a gente lê as minúcias que ele coloca naquele projeto, o lugar dos santos, o lugar onde os animais eram sacrificados, as bacias, e tudo foi feito de ouro. A prata não tinha tanto valor, mas o ouro, né? E então Davi não pôde construir. Mas o que ele falou para o povo? Pessoal, eu não vou construir a casa, o templo onde nós vamos colocar a Arca da Aliança, mas quem virá depois, o meu sucessor, e o Senhor Deus está falando que é o meu filho, então nós vamos preparar. E o povo trouxe tanta coisa para a construção, preparou tudo para que quando Salomão fosse assumir, ele já estava com todo aquele material pronto. Que lindo, né? Porque quando a gente vai construir uma casa, a gente faz o projeto e já vai lá, compra o tijolo, faz não sei o quê. A gente vai antes, né, comprar. E aqui Davi não. Como Deus falou, você não vai construir. Então ele foi conseguindo. E todos colaboraram, e ele então se preparou. Davi morreu. Salomão, seu filho, assumiu. Todo mundo sabe da sabedoria de Salomão. Todo mundo sabe que ele pediu sabedoria, ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria para Deus. E Deus ouviu. E Salomão falou: o desejo do meu pai era construir. E Deus falou que eu iria construir. Está tudo aqui. Sabe quanto tempo ele levou para construir o templo? 20 anos. Quando a gente lê a palavra, a gente fala: foi rápido. 20 anos para construir o templo. E esta oração que eu li, que é longa e muito bonita, Salomão fez quando estava terminado o templo, quando ele mandou buscar a Arca da Aliança. Aquela arca, gente, quando a gente lê a palavra, ela estava envolvida em ouro. As argolas dela eram de ouro. A haste que segurava a arca era de ouro.
É coisa maravilhosa. Os anjos, as asas dos anjos, dos querubins se encontravam uma da outra, de ouro. Isso é o amor, o melhor, porque ali estava a glória de Deus, ali estavam as tábuas da lei. Era necessário guardar para que o povo lembrasse e não esquecesse daqueles mandamentos. Então, quando trouxeram aquela arca, Salomão, o que ele fez? Ele chamou todo o povo, toda a congregação. Ele fez uma tribuna. O que é tribuna? É um lugar mais alto. Aqui nós temos onde fica o púlpito, não é? Então, mas ele colocou no meio do povo aquela tribuna, para ele poder falar com o povo. Pense que coisa maravilhosa, o rei diante de todo aquele povo, mas ele chamou para orar, para orar. Então ele diz assim, eu vou repetir alguns versículos, podem até ficar com a Bíblia aberta. Ele diz assim, olha, põe-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação. Aí, eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante, olha. Depois que ele fez a tribuna aqui, no meio, olha a posição dele, ó. Ele se pôs em pé sobre a tribuna. Ele ficou em pé. E depois, ele fez um outro movimento. Ele ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos para os céus. Quando a gente estende as mãos para o céu, é a maneira que nós estamos adorando ao nosso Deus. Então, quando eu faço este gesto, eu estou adorando o nosso Deus. E Salomão fez isso, ele ajoelhou-se e estendeu as suas mãos, porque ele estava falando com Deus. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque quando ele estava fazendo essa oração, ele estava de joelho, ele estava adorando. Hoje, irmãos, quando o irmão se levanta para orar, muitas pessoas aproveitam para ver celular, não escutam. É um momento tão precioso a oração do irmão, quando ele está aqui falando. Nós temos que ter essa consciência. É a oração. O irmão está orando, ele está falando com Deus. Ele não está falando com ninguém, não está falando comigo, não está falando com o homem. Mas o momento da oração tem que ser muito importante, porque nós estamos adorando o nosso Deus. Nós ficamos em pé, às vezes nós ficamos sentados, mas a nossa reverência tem que ser maior, porque é o momento sagrado, porque nós estamos em comunhão com o nosso Deus. E Salomão, ele dobrou o joelho, ele é rei, mas ele se fez servo. Nós somos servos, nós somos mordomos, a palavra servo é aquele que serve, que ajuda. Diante do nosso Deus, nós não somos nada, nada. Pode ser qualquer autoridade, o juiz, o prefeito, tem títulos, o advogado, o médico. Mas para o Senhor, tudo isto não tem títulos. Somos iguais, somos servos de Deus. É essa consciência que nós temos que ter. Somos servos de Deus. Então, Salomão dobrou os seus joelhos, olhou para o céu, estendeu as suas mãos e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. A gente até se arrepia quando lê isso aqui, de tão lindo que é. Olha, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. Nos céus e na terra você não encontra um Deus maior do que ele, um Deus melhor do que ele. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia de teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. É maravilhoso.
É maravilhoso, é muito respeito para o nosso Deus. É isso que eu quero colocar nesta tarde, irmão, que a gente tem que ter entender que nós estamos falando com um Deus maravilhoso, que Ele é maior do que qualquer Deus que a gente vê por aí. Então, Salomão, dobrando os seus joelhos, e aí eu vou pular, porque eu quero falar como que ele intercedeu, a petição dele. Daí volta lá para o 19, porque aqui ele continua falando do seu pai Davi. Mas quando ele chega no 19, ele falando na oração, ele diz assim: atenta, escuta, atenta, pois, para a oração deste servo. Olha como ele coloca, olha como ele se coloca. Servo, atenta, pois, para a oração deste servo e para a súplica. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Aqui ele repetiu 2 vezes a mesma coisa. Veja lá, ele diz assim: atenta para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Daí ele fala: para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. E aqui ele está mostrando que o nosso Deus está atento para ouvir a nossa oração. A oração dos nossos servos não é a oração da majestade do Salomão, do rei, mas do servo, da nossa oração. Então ele está pedindo para que o Senhor ouça, ele está suplicando para que o nosso Deus esteja atenta com o clamor, com a oração que ele está fazendo. E ele fala ainda: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então Salomão está mostrando que o Senhor Deus fique atento dia e noite, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. Ele é um Deus onipresente, então ele está no nosso meio. E é essa a razão que estamos aqui, para orar. Quantas vezes ele repete para que a oração, para que o nosso Deus ouça a nossa oração. É essa confiança que eu tenho que ter. Olha os testemunhos que nós temos. O Senhor ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Nós somos pecadores, nós somos servos dele, mas ele tem misericórdia, ele está presente, ele conhece o coração, ele conhece o coração de cada um. Aquilo que eu não posso ver, que o homem não vê no outro, Deus conhece. E ele pode todas as coisas. E ainda continuando, nós vamos pular agora lá no versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Então, olha aqui, quando nós pecarmos, não é? Nós pecarmos, olha aqui, as coisas que Deus coloca. E se converter, confessar o teu nome, e orar, e suplicar, o Senhor vai ouvir. Então eu tenho que ter uma atitude. Se eu peco, se eu erro, eu tenho uma atitude, eu tenho que pedir perdão ao nosso Deus. E eu tenho que a minha boca confessar, né? Ele fala: se você vai converter. Assim, naquele tempo eles estavam somente com Deus. Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo. Mas nós temos que confessar Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. É através dele que eu chego
até o trono do nosso Deus. E ele diz assim: se você se converter, se você confessar, e se você orar, e se você suplicar diante do nosso Deus, ele nos ouve, né? Aí nós vamos pular para o 29. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve todos os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu é conhecedor do coração dos filhos do homem. Então, é isso que nós temos que pedir para o nosso Deus, né? Para que Ele ouça, que Ele nos perdoa. E Ele conhece o nosso coração e saiba. E nós temos que entender, se Ele conhece o nosso coração, Ele vai nos transformar. Porque o versículo seguinte diz assim: para que te temam, para andarem nos seus caminhos todos os dias que viverem nesta terra. Então, nós não temos que ter fogo de palha, aceitar hoje e esquecer. Não. Se nós temos este Deus Todo-Poderoso, eu tenho que crer nele diariamente. Eu tenho que estar falando. E eu peco. Mas eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que chegar diante do nosso Senhor e confessar o meu pecado. Abrir a boca, falar para o Senhor. E é na bondade e na misericórdia dele, ele nos atende. Essa oração, a gente tem que ler muito, bem devagar, para que ela vá entrando no nosso coração. Eu estou pulando assim porque o horário é muito avançado. Mas eu quero ainda, no versículo 35, ele repete muito de oração. No versículo 35 ele fala assim: ouve todos os céus a sua oração e a sua súplica e faze justiça. Então ele, mais uma vez, ele está clamando para que o nosso Deus ouça a nossa oração, né? E a nossa súplica. Pedir, suplicar, é isso que Deus quer. Eu tenho que colocar. Ele sabe todas as coisas, não é mesmo? A pessoa fala, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que o meu coração, a minha vida, eu fale com ele, que eu saia do meu coração tudo aquilo que ele tem. E agora ele fala no seguinte, assim, no versículo seguinte, ele fala assim, perdi aqui, quando todos pecarem, só deixa eu achar, é o 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Ó, que palavra! Então não pense que nós somos santos. Eu não peco. Já peguei, né? E a palavra do Senhor está falando, olha, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem. Mas, olha aqui, ó, e se converterem, se eles então estão no pecado, mas se eles se converterem do seu cativeiro, suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidades, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para esta terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste para a casa que edifique ao teu nome. Então aqui Salomão está lembrando dos acontecimentos, por isso que ele repete várias vezes a mesma situação. Mas o que ele quer deixar claro, para que todos nós possamos estar convertidos, arrependidos dos nossos pecados. Eu tenho que falar com o Senhor, mas eu tenho que orar.
colocar meus joelhos em terra, ou ficar em pé, mas não esquecer que a oração é muito importante e que eu tenho que respeitar, que eu estou falando com Deus. E Ele está mostrando que eu tenho que orar. Orar. Se você contar quantas vezes que Ele falou de orar aqui, eu não tive tempo de contar, mas Ele fala muitas vezes para que a gente se converta. E depois no versículo 40 Ele diz: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que você fizer nesse lugar. Que lindo, né? Ele está pedindo para que Deus esteja ouvindo a nossa oração. Olha como é importante isso, saber que o Senhor ouve a nossa oração. E Ele termina essa oração ali no povo, agradecendo, terminando então, assim que Ele terminou de orar, Eles trouxeram a arca e a glória do Senhor encheu aquele lugar, o templo. Mas ainda eu quero falar com os irmãos, deixar com os irmãos o versículo 14 do capítulo 7, que é bem conhecido, né? Depois que Salomão acabou a casa, depois acabou todo aquilo lá, de noite apareceu o Senhor a Salomão, e ele disse, olha, ele apareceu a Salomão e disse, ouvi a tua oração. Que gostoso saber que Deus ouve. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que comam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, olha aqui, veja bem que ele está falando, aquele lugar, aquele templo, ele estava abençoando, mas se o povo estiver errado, se não chover, se o povo, se os gafanhotos vierem fazer mal para os homens na terra, ou se vier a peste, se vier a doença, olha a lição que ele nos deixa. Eu quero deixar para vocês. É o versículo 14 que todo mundo sabe. Mas Deus está falando para Salomão. Que se o mesmo que as pessoas. Que tudo aconteça na terra. Mas olha aqui. Se o meu povo. Todo mundo conhece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha agora o que ele vai fazer. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Majestoso, não é? É esse Deus maravilhoso, é essa lição que eu quero deixar para os irmãos. Pode acontecer o que for nesta terra nossa, todas as pragas que vierem, não é? Até o Covid que nós passamos, mas olha, se nós dobrarmos os nossos joelhos, se nós humilharmos diante do Senhor, orar, buscar e converter o nosso coração, saindo do caminho errado, o que vai acontecer? O Senhor vai ouvir a nossa oração, vai perdoar, em primeiro lugar, perdoar os meus pecados, aí Ele vai sarar a terra. Amém. Que a gente possa estar orando, convertendo, mudando. Esta é a palavra do Senhor que Ele quer deixar para vocês nesta tarde, e para mim também. Vamos orar e vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pela terra que nós vivemos, que está cheio de erros, mas que os homens têm errado, mas nós temos que orar. E o Senhor é a promessa que Ele vai sarar a nossa terra. Amém. Quer falar? O melhor caminho é a oração. Não tem nem a maior. É a conversa com o nosso Deus. Vamos orar? Santo poderoso Deus, nós te louvamos, bendizemos o seu nome. Acabamos de aprender, Senhor, que o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor, é aquele que está presente na nossa vida, Senhor, meu Deus. É o Senhor que nos ouve, nos perdoa, e converte os corações dos ímpios, Senhor. E neste momento nós pedimos misericórdia, Senhor. Visita o teu povo nesta terra, visita
as igrejas, Senhor. Levanta homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para pregar o teu evangelho, para falar da sua grandeza, do seu amor, que o Senhor é um Deus onisciente, um Deus presente, um Deus onipotente. Muito obrigada por esta tarde, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém, amém e amém.